Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com a Vorrane Araújo. Ela é professora da Universidade Federal do Maranhão, mas é caicoense, né, seridoense, e defendeu exatamente uma tese. A sua tese de doutorado foi sobre alimentação, saúde e doenças carenciais em períodos de seca nos sertões do Rio Grande do Norte, envolvendo aí Caicó, Mossoró, Açu, Natal e outros municípios. A Vorrane, qual a importância do seu tema para os dias atuais, discutir a seca, né, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, e como é que foi a sua tese de doutorado? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Panorama 95, né, da Rádio Rural de Caicó. A minha tese, né, ela, embora o recorte temporal seja bem recuado, né, eu pego aí fins do século XIX e vou até os anos 30 do século XX, mas eu fiz muitos paralelos com os dias atuais, e a introdução da minha tese, ela já começa com uma questão atual, né? Quando eu estava escrevendo a tese, eu finalizei ela ano passado, surgiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo, que foi, inclusive, bem divulgada nas redes sociais, até mesmo pelos potiguares, falando, né, que durante a pandemia havia aumentado a questão da fome no interior do Rio Grande do Norte. E falava justamente dessa questão da fome, né, das pessoas voltarem a comer coisas que os retirantes comiam no século XIX, como, por exemplo, os calangos, né, esses animais da flora e da fauna sertaneja que eram muito narrados nessa literatura de fins do século XIX até as três primeiras décadas do século XX. Então, essa matéria ela me chamou muita atenção, inclusive ela abre a introdução da minha tese. Por que eu coloquei eu fiz esse paralelo com essa reportagem da Folha de São Paulo, né? Porque na minha tese eu falo justamente dessas doenças carenciais que apareceram durante os períodos de seca. O que são doenças carenciais, né? Assim, em termos mais médicos, são doenças, né, que são relacionadas a problemas alimentares. Eu trabalhei com basicamente duas doenças, né, que na época foram bem predominantes no Rio Grande do Norte, que são o beriberi e o escorbuto. Né? O beriberi ele é uma deficiência de ordem nutricional causada pela falta de vitamina B no organismo. E o escorbuto, né, pela vitamina C. O escorbuto, a característica principal dessa doença, né, é que ela dava gengivite, né, nessa parte aqui da boca, né? Então, as pessoas, inclusive, durante o período das navegações, essa doença ficou conhecida como mal dos viajantes, porque ela atacava justamente os marinheiros, né, que vinham nessas embarcações em péssimas condições de vida e de saúde para o Brasil, durante a época das navegações. Só que essa doença ela perdurou durante muito tempo no Brasil. Né? Então, essas doenças elas predominaram no Rio Grande do Norte, e eu percebi uma incidência maior a partir da seca de 1877, né, que foi uma seca bem famosa, né, que ficou conhecida na historiografia, principalmente, né, para quem trabalha com seca, como uma seca que elevou a questão desse fenômeno muito característico no Nordeste como uma questão de ordem nacional. O que isso significava para o século XIX? Significava dizer que as províncias do Norte, porque na época não se chamava Nordeste, né, não existia a configuração Nordeste que a gente tem de hoje, então era mais Norte e Sul a divisão do Brasil. Então dizia-se que as províncias do Norte, né, não eram somente afetadas pela seca, mas também essas outras cidades, né, fora do eixo norte, principalmente Rio e São Paulo, porque muitos retirantes foram para o Rio e São Paulo por causa da plantação de café. Então, essa seca ela foi muito emblemática para o norte, né, que hoje é o atual Nordeste. Quando eu comecei a verificar, né, a investigar esses dados referentes à saúde, eu percebi que houve um surto muito grande de beriberi, e isso me chamou a atenção. Espera aí, período de seca, esses retirantes estão saindo, né, do Rio Grande do Norte, principalmente para Natal, do interior do Rio Grande do Norte para Natal, ou para as províncias, como na época se chamavam, que era Ceará, Paraíba, Pernambuco. Então, isso começou a me chamar a atenção. E a fome é uma das características principais dessas secas. E a falta de alimentos e água, né? A gente que vive na região
da seca, né, região do Seridó, a gente percebe que a primeira coisa que começa a faltar é a água. E esses pequenos produtores, eles ficam prejudicados, né, por causa da água, e aí isso afeta principalmente o rebanho, né, porque o gado começa a morrer. Quem nunca passou pelas estradas do Seridó e viu o gado na beira da estrada só os ossos, né? Então, essas narrativas eram muito comuns na seca. E essas doenças começaram a me chamar a atenção, até que eu fui investigar a fundo. E eu percebi que elas predominaram para além da seca de 77. Então, eu encontrei registros de beriberi, por exemplo, na seca de 1904, na seca de 1915. Quando esses dados eles se escasseiam mais, por exemplo, anos 30, teve a seca de 32, eu não encontro casos de beriberi, mas eu encontro outras doenças carenciais, né? Eu encontro, por exemplo, anemia, cegueira. A cegueira, ela foi muito comum nos anos, principalmente na seca de 1932, e é um fato bem interessante, com a chegada desses retirantes que foram trabalhar no açude em Tães. Então, teve um surto de cegueira muito grande nesses primeiros trabalhadores que chegaram para atuar na construção da açude em Tães. Isso me chamou a atenção. Gente, cegueira, período de seca, questão alimentar, isso tem a ver com questão nutricional. Até que eu descobri o relato, né, se eu não me engano, o nome dele é Francisco, eu não sei se eu vou dizer o sobrenome todo, mas é Francisco Vale, que foi um dos trabalhadores que atuou, né, na construção do açude em Tães. Ele era carpinteiro e ele escreveu as memórias que ele viveu durante esse período da construção da açude em Tães. E ele fala que durante essas primeiras semanas, com a leva desses retirantes que foram recrutados para construir o açude em Tães, a primeira coisa que aconteceu foi um surto de varíola, né, que era uma epidemia muito comum na época, mas também de cegueira. E aí ele fala que os médicos que vieram trabalhar pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, que é a IOCS, que hoje é o atual DENOX, né, os médicos detectaram que era problema de ordem nutricional e começaram a melhorar a alimentação dos trabalhadores do açude em Tães. E essa cegueira, ela foi sumindo nos trabalhadores. Então, assim, eu não encontrei, como eu falei, beriberi, escorbuto, né? Nessa parte da construção do açude em Tães, mas a cegueira e a anemia predominaram. Então, esses aspectos, né, o que é que isso, e respondendo a sua pergunta, o que é que isso tem a ver com as questões atuais, isso ficou muito evidente durante a pandemia de Covid-19 e com essa reportagem da Folha de São Paulo. Essa reportagem, né, da Folha que saiu, ela só evidenciou ainda mais o caráter da atualidade da minha tese. Inclusive, tem muitas fotos nessa reportagem justamente do gado morto na beira da estrada, né? Então, fala muito, traz muitos dados, por exemplo, a população de Apodi, né? Eles entrevistaram essas pessoas que passaram fome durante a pandemia, elas dizendo, olha, a proteína, né, no caso a carne de gado estava muito cara, eu tive que comer calango. Então, essa reportagem também tem dados de nutricionistas da UFRN. Então, tinha tudo a ver com minha tese, né? Então, essa problematização atual, eu discuti na minha tese, na introdução. E eu trouxe dados atuais, por exemplo, né, da rede Pensam, que foi uma rede de pesquisadores que fez um levantamento de como estava a questão da fome no Brasil durante a pandemia. E um dos indícios que ele fala é justamente essa volta das doenças carenciais, né? Outro aspecto de atualidade da minha tese é que, fuçando, né, nos documentos do Ministério da Saúde, eu descobri um guia só voltado para o beriberi, que o SUS desenvolveu. Isso me chamou a atenção. Como assim, beriberi em 2012? O guia do SUS era de 2012. E aí eu fui olhar esse guia, e eles falavam muito que essa doença, o beriberi, ela acometia principalmente os trabalhadores, né, na sua maioria homens, e que trabalhavam na zona rural. E quando eu olho quando eu recuo no tempo, né, principalmente nessas secas que aconteceram em fins do século XIX e nas 3 primeiras décadas do século XX,
boa parte dos dados são justamente referentes a essa população que trabalhava nas fazendas, né, que eram os chamados agregados, né, que eram essas pessoas, os vaqueiros, né, essas pessoas que trabalhavam para esses grandes fazendeiros do Seridó. Então, eu fiquei pensando, gente, como isso é atual ainda, né? Então, eles fizeram esse guia todo voltado para o beriberi, um guia de 2012. Então, veja, é uma doença que era lá dos séculos que eu investiguei, mas que ainda tem dados do SUS falando sobre essa doença. Daí o caráter de atualidade da minha tese. Qual resultado você chegou, né, com a sua tese e quais resultados você ainda pretende alcançar com esse material, com essa pesquisa? Sim. O que é que eu percebi, né, Geraldo? Essa questão da posse de terras foi muito presente na minha tese, porque eu estava muito com esse viés da Fiocruz, né, de investigar a doença. Claro que a Fiocruz ela tem um caráter bem interdisciplinar, ela não olha só a doença, ela olha os aspectos sociais que estão em torno dessas doenças. Então, quando eu comecei a investigar os jornais, por exemplo, o Comércio de Mossoró, né, que era um jornal da elite moçoroense que defendia a questão da construção da estrada de ferro, que saiu, o plano, né, da época, era que saísse de Mossoró até o Rio São Francisco, eles falavam bastante de agricultura. E aí eu fiquei, gente, a minha tese só vai ser agricultura, não vai aparecer doença. Eles estão discutindo agricultura o tempo todo. Não é por acaso, né? Porque durante esse período, o Instituto Politécnico Brasileiro, que foi criado aí, né, em 1862, quando foi na seca de 1877, os engenheiros do Rio de Janeiro se reuniram lá no Rio de Janeiro para discutir a seca no norte. E o projeto que eles defendiam era a construção de açudes. E aí, quando as elites do norte viram, né, que esses engenheiros estavam discutindo isso, eles começaram a mandar cartas para o imperador da época, que era Dom Pedro II, pedindo solicitação de construção de açudes. Então, os jornais, principalmente esse Comércio de Mossoró, esse é mais do século XX, né, eles criaram uma sessão especial só para discutir a agricultura no Rio Grande do Norte. E aí isso começou a me chamar a atenção, e eram as elites do Rio Grande do Norte. Quando eu adentrei nessa questão das doenças em si, eu tive que estudar toda essa estrutura agrária do Rio Grande do Norte. Qual foi a conclusão que eu cheguei com isso? Que essas doenças, né, elas afetavam essa população mais pobre porque elas não tinham terras para plantar, elas dependiam dos grandes fazendeiros. E quando a IOX e IFOX atuou no Rio Grande do Norte, houve, sim, construção de açudes, mas boa parte deles foram açudes particulares, né? Por exemplo, eu levantei dados de uma monografia de uma geógrafa, né, da UFRN, não vou recordar o nome dela agora, mas que ela fala, né, que ela faz um levantamento pelo site do DENOX, né, dos açudes que foram construídos. Ela pega aí desde o fim do século XIX até anos 80. Só que como minha tese era até anos 30, eu peguei os dados dela só os anos 30. Então, eu fui contabilizar, só tinham 32 açudes particulares. E o restante eram públicos, assim, né? Ela fala de um total de 702 açudes que foram construídos no Rio Grande do Norte. Pelo menos 32 eram públicos, sendo o maior o açude em Tães. Por isso que eu parei em 1935, com a construção do açude em Tães. Não só pelo fato da construção do açude, mas também por essa notificação de doenças relacionadas a problemas alimentares. Então, eu parei meu recorte aí. Então, a conclusão que eu cheguei é: esses projetos vieram, né, para o Rio Grande do Norte, a construção de açudes, de poços, mas eles beneficiaram mais os grandes fazendeiros do interior do Rio Grande do Norte do que esses pequenos produtores. E por isso as doenças chegaram? Seria isso? Sim, tem a ver com essa questão, né? Se você... E aí bate muito nessa questão da reforma agrária atualmente, né? Se essa população mais pobre, ela não tem um pedaço de chão, né, para plantar, não tem um açude pequeno, como a gente vê muito hoje nos sítios, né, do interior do Seridó, né? Esses sítios, até hoje, eles têm uns pequenos açudes, uns barreirinhos. Se essa população não tem,
esses pequenos açudes, e ela não tem terra para plantar, ela não vai se alimentar bem. Outra coisa que eu detectei, né? Esses agregados, eles adquiriam dívidas com esses fazendeiros. Em que sentido, né? A ideia era que eles plantassem, trabalhassem para esses fazendeiros. Uma parte da colheita era dividida entre os fazendeiros e entre eles, só que chegou um ponto das secas em que essa população começou a passar fome. Então, eles continuaram trabalhando para os fazendeiros em troca de comida. Então, era uma relação de dependência. Não era uma relação de autonomia que esses pequenos produtores tinham. Então, eles ficavam com esses fazendeiros para tentar sobreviver, né, e alimentar os seus filhos. Eu encontrei, né, no Labordoc, que é o Laboratório de Documentação Histórica do SERES da UFRN Caicó, uns pedidos de venda de terras. Eu encontrei dois, por exemplo, em que eram duas mulheres, né, pedindo para vender terras para angariar recursos para alimentar seus filhos, durante a seca de 1877. Teve outros pedidos, por exemplo, né, que eu encontrei de alguns fazendeiros do Seridó vendendo escravos para as lavouras, né, de café de São Paulo e do Rio, porque eles não tinham como alimentar esses escravos, e o valor que eles arrecadariam desses escravos, isso na seca de 1877. E o valor que eles arrecadariam desses escravos, eles iam comprar alimentos. Outra questão, né? Durante a seca de 77, na verdade, durante todas essas secas que eu investiguei na minha tese, eles compravam muitos alimentos da Paraíba, principalmente do brejo paraibano, né? E aí eu encontrei uma notícia no jornal O Povo de Caicó, dizendo que uma família do Seridó, não fala que família era essa, mas que uma família do Seridó tinha saído do Seridó para comprar alimentos no brejo paraibano. E, na volta, a polícia da Paraíba abordou esses retirantes e tomou todos os alimentos desses retirantes. E eles voltaram para Caicó sem nada. Então, veja a situação carencial dessa população, né? Eles tinham saído do Seridó para comprar alimentos na Paraíba e voltaram sem nada porque a polícia abordou eles e não sei qual o motivo, né? O jornal não informa, mas essa população ficou sem comer. Então, essa questão da estrutura agrária, né, do interior do Rio Grande do Norte, ela propiciou, de certa forma, esse problema alimentar. Não só a questão carencial, das doenças carenciais, mas também a fome. Eu encontrei registros de óbito da cidade de Caicó, de crianças que nasciam, né, as mães davam à luz, dias depois elas morriam. Por quê? Porque as mães não tinham leite suficiente para alimentar essa população, né, essa população infantil. Então, eu encontrei muitos dados de mães que não conseguiram amamentar porque elas não conseguiam se nutrir. Se você não se nutre, se a mãe, a mulher não se nutre, ela não gera um leite saudável, nem gera o leite, na verdade, essa criança morre por fome, por inanição. Então, esses dados eu encontrei muito nos registros de óbitos de Caicó. Então, foi essa conclusão que eu cheguei. A estrutura agrária do Rio Grande do Norte, ela propiciou que, principalmente essa população mais pobre, vivesse dependente, né, desses proprietários de terra e, consequentemente, elas morressem, né? Então, assim, veio a questão do açude, foi benéfico, principalmente o açude em Cães, né? Propiciou emprego e renda, né? O próprio o Francisco Medeiros, né, Vale, que eu falei, que eu mencionei no início da entrevista, ele menciona que vieram pequenos comércios da região de Seridó e ficaram no entorno ali do açude em Cães, e tinham feiras, né? Ele fala muito de uma feira que acontecia no domingo, no entorno do açude em Cães. E inclusive, ele diz o seguinte, que a leva desses comerciantes, dessas cidades do Seridó, para o entorno do açude em Cães, melhorou a alimentação dos trabalhadores do açude em Cães. Então, é muito interessante perceber esse movimento também dos comerciantes, né? Mas é essa conclusão que eu chego. De planos futuros, assim, para a tese, eu queria adentrar mais nos anos 40. Por que é que eu estou falando dos anos 40? Né? Tem um nutrólogo pernambucano chamado Josué de Castro,
escreveu um livro chamado Geografia da Fome. Ele foi lançado, a primeira edição dele é de 1946, e ele faz um levantamento mostrando um mapa da fome do Brasil naquela época, né? Inclusive, ele recua na seca de 1877. E a nutrição, enquanto ciência no Brasil, ela surge nos anos 30. Então, eu parei em 1935, né? Eu queria adentrar mais nos anos 40 para ver se essas doenças carenciais, elas continuaram no Seridó, né? Nesse interior do Rio Grande do Norte, levando em consideração que aí o IFOX entra com tudo, né? Começa a atuar mais no Rio Grande do Norte. Então, eu queria saber, né, assim, os meus planos futuros é tentar investigar esses dados mais a posteriores a 1985, porque eu parei justamente com a construção do Açude Intães, para perceber se essa estrutura fundiária, né, a gente sabe que há uma má distribuição de terras no Brasil, né, mas se essa questão da saúde e das doenças, ela perdurou principalmente com essa atuação do Denox aí nos anos 40 e 50. Então, esses são meus planos futuros aí para investigar mais a vida desses trabalhadores, né, assim, que eu investiguei mais os trabalhadores do Açude Intães, que foi o que eu encontrei mais dados, mas pelo menos ver essa questão desses trabalhadores em si, né, que é essa população que sofre mais. Ok, Avorrane, muito obrigado pela sua participação no Sistema Rural de Comunicação. Parabéns pela sua tese de doutorado, né, e pelo tema que você trabalhou. E pesquisa, a gente deseja que pesquisas como a sua, né, sirvam de parâmetros para o avanço da população, para que as pessoas não passem, né, as próximas gerações não passem o que as gerações passadas enfrentaram. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço, então, Geraldo Oliveira, pelo espaço, né? Estou sempre aberta aí para o pessoal da Rádio Rural de Caicó, né? Que sempre me recebem com muito carinho e muito obrigada.